Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar qual seria a maneira mais eficiente de criar o arquivo de corte aqui para fazer várias peças, tá ok? Várias peças na situação em que a gente vai ter substituição de fresa, tá ok? Daí eu já vou comentar aqui alguns pontos importantes, tá? Alguns pontos importantes que é a experiência do dia a dia. Se você não aprendeu ainda, você vai aprender, tá? Mas enfim, a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, também é o grupo CNC em Ação, tá? Voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral. Então quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal também está sempre se ajudando lá e a gente vai seguindo. E caso não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, eu também criei um canal exclusivo para esse tipo de conteúdo, tá? Então vamos lá, o que eu estava mencionando agora há pouco a respeito da questão que você vai aprender no dia a dia, é o aspecto de se a sua máquina ela é confiável, tá? No dia a dia é confiável. Quando você fez várias peças, ela apresentou a mesma qualidade em todas as peças, ou você percebeu que tipo assim, uma peça está quase igual à outra, tá? Mas acontecendo variações ali. O que eu digo, por mais que enfim a gente diga, minha máquina eu posso desenhar várias peças, ela vai recortar. Às vezes, para determinada peça, por mais que o seu equipamento ele esteja perdendo um pouquinho de passo, isso não é nem questão de como eu resolvo, comprando componentes de melhor qualidade, tá? Eu foco sempre nesse assunto porque eu volto muito também para a questão de CNC caseira, como que a gente consegue trabalhar de maneira eficiente como a CNC caseira, tá? Com o tempo a gente aprende, depois de várias vezes a gente tem que aprender. Toda vez que eu fiz várias peças que tinha vários processos, tipo, olha, ela vai recortar por dentro, e daí, tipo, depois ela vai recortar por fora, eu vou fazer várias cópias da maneira tradicional que a máquina vinha, tá? A máquina vinha, olha, vai recortar por dentro essa, vai recortar por dentro essa, e depois ela volta concluindo o processo. Eu comecei a observar que, enfim, a máquina ela estava cortando uma peça com um pouquinho de diferença da outra, principalmente com relação à questão do alinhamento da peça, tá? É que assim, novamente, falando de CNC caseira, até mesmo não sendo caseira, se não for bons componentes que garantam essa precisão de trabalhar dessa maneira, ou seja, confiar de fato na máquina, tá? Confiar na execução da máquina. Tá, eu sei que ela vai recortar e vai sair tudo exatamente igual. E também considerando que certos cortes, tá, a variaçãozinha que vai ter não vai ter tanta importância. Mas para determinadas situações sim tem importância, tá? E às vezes a pessoa não se atenta a esse fato, é que por mais que se eu recorto uma peça, a máquina está perdendo um pouquinho de passo, tá ok, isso vai ser quase irrelevante. Só que nessa situação de várias peças, ela vai perder um pouquinho de passo aqui, um pouquinho de passo ali, ali. Quando ela volta para realizar o processo, aí já vai comprometer a integridade das peças, elas não vão sair do jeito que você especificou, tá? Mas se é confiável, tá? Vamos lá, vamos considerar. Eu estou dizendo, eu sei que a minha máquina é confiável, eu posso fazer vários processos. Quando utilizar duas ou três fresas, vamos utilizar um exemplo de 3 fresas aqui, vai ter que ser aquela execução tradicional, tá ok? Tradicional eu vou colocar uma fresa, ela vai executar o processo dela em todas as cópias. Eu vou colocar outra fresa, ela vai executar o processo em todas as cópias e vou, por fim, colocar a fresa final, que é a fresa que acaba ali a peça, termina a peça, e ela vai ir recortando as peças e a gente vai obtendo o resultado final. O que vai simplificar aqui é na hora de fazer essas várias cópias. A gente vai utilizar o mesmo conceito utilizado naquele método, tá? Mas sim, sempre que for
uma fresa única, trabalhe daquela maneira, tá? É a maneira mais eficiente. Se acontecer de comprometer ou perder passo lá na frente, não vai danificar as outras peças, a gente vai executando já as peças. Isso procedimento que eu expliquei no vídeo lá, como é a melhor alternativa para fazer várias cópias, mas naquela situação é apenas uma fresa, tá? Então vamos criar um projetinho básico aqui para exemplificar e ver qual que seria a melhor maneira, tá? Vamos ver aqui, você está aqui já com o seu projeto desenhado, aí cada um obviamente vai desenhar o seu. E vamos colocar a seguinte situação. Essa parte central aqui, essa parte central vai ser um rebaixo que a gente vai fazer. Deixa eu só verificar aqui, tá com 6,5 a espessura do material. Aqui no meio a gente vai fazer um rebaixo, um desbaste dessa área, tá ok? Essa parte aqui que está com um octógono. Aqui, isso daqui a gente vai passar com uma V-bit só para fazer uma marquinha de canaleta e por fim a gente vai utilizar uma fresa para finalizar. O conceito é o mesmo, a gente começa criando tudo que seria simplesmente para uma peça. Uma peça. Vamos vir aqui em percurso. Vou começar, óbvio, vamos seguir a sequência lógica, né? A sequência lógica é, eu vou fazer esse, que é um desbaste, e esse aqui depois que é só vamos fazer assim uma canaleta que a gente vai fazer por cima, que ou seja, não libera a peça do material, e por fim a gente faz aqui o recorte da peça. Esses dois aqui a gente pode alternar tranquilamente, tá? Esses dois aqui a gente pode alternar tranquilamente. A gente só não pode fazer um processo que libere a peça e depois executar algum processo na peça solta. Salvo a questão de, eu quero recortar por fora, ok, deixa os tabs e deixa a peça presa lá. Mas presa só por tabs tem um risco grande da peça se soltar. Enfim, então vamos começar aqui criando o desbaste. Vamos fazer um desbastezinho aqui de uns 3 milímetros. Vou deixar aqui, colocar uma fresa mais fina, que ali está com uma grossa, muito grossa. Ela provavelmente não daria detalhe algum à peça. Vamos supor que fosse utilizar essa de 3 milímetros para fazer esse processo. E vou calcular aqui, tá? Calcular. O material está um pouquinho grande. Vamos deixar aqui. Agora vamos calcular aqui, ó. Aqui vai ser um contorninho sobre, só que utilizando uma fresa V-bit. Opa, não vou nem utilizar recurso de V-bit. Vai ser aqui, ó, corte, mas só que vai ser sobre. Agora eu quero que passe sobre esse vetor, só que para dar o exemplo aí, vamos selecionar que fosse uma fresa V-bit. Deixa eu pegar uma V-bit aqui, 60 de 10, ok. E ela vai entrar aqui no material uns 2 milímetros, tá? Só para fazer a marquinha da canaleta em formato de V. Vou calcular. Ok. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou, por fim, criar o arquivo que vai recortar essa peça. O arquivo que vai recortar essa peça. Então vou vir aqui novamente, só que dessa vez vamos selecionar esse vetor e ele vai recortar por fora. Vou selecionar a fresa que eu vou utilizar para corte. Para ficar diferenciado, eu vou utilizar uma outra fresa, uma de 2 milímetros para diferenciar da 3, tá? Nessas situações, óbvio que cada caso é um caso, mas às vezes a fresa que recorta dá para ser a fresa que faz um desbaste, tá? Salvo a situação que é uma área muito grande, então não compensa fazer com a fresa mais fina, que é a fresa de corte, tá? Aí cada um avalia essa situação. Mas enfim, aqui eu vou selecionar de 2 para que fique tipo 3 fresas diferentes. E vou calcular, tá? Até aqui é o mesmo procedimento que eu ensinei naquele vídeo lá. Mas naquela situação a gente tinha apenas
uma fresa, tá ok? Nesse ponto, eu também já vou mencionar o seguinte aspecto. Lembre-se, o método que você vai utilizar. Você pode utilizar o método tradicional, não tem problema nenhum, que é o mais comum, por assim dizer, que é a situação que, tipo assim, eu vou criar um arquivo para uma fresa e vou salvar lá o arquivo para essa fresa. Aí eu vou criar um arquivo para outra fresa e vou salvar o arquivo lá para aquela fresa e, consequentemente, criar um terceiro e vou salvar para essa fresa, tá? Aí, na hora de executar o trabalho lá, eu vou carregar o primeiro arquivo, a máquina vai ler, vai executar, vai chegar ao final do processo e vai desligar. Aí eu carrego outro arquivo, zero a fresa, executo. Ela vai, realiza o processo, desliga. E por fim eu carrego o terceiro arquivo, coloco a fresa, zero novamente a altura do Z e executo. Essa é a maneira tradicional, porque eu estou dizendo que, enfim, eu já mostrei como que faz, e para quem utiliza Mac 3 é uma possibilidade aquela questão de troca de ferramenta, tá? De troca de ferramenta. Só que essa troca de ferramenta, ela tem a situação de que, enfim, vai executar o processo e aonde a máquina para, você substitui a ferramenta, tá ok? Isso precisa de algumas configurações que eu expliquei lá no vídeo, tanto no programa para que seja uma possibilidade, e o arquivo de corte daqui ele já tem que sair de um tipo que vai fazer com que o programa lá reconheça essa troca de ferramenta semiautomática, tá? Semiautomática, porque simplesmente a máquina para, tá? Para e pede, olha, troca a ferramenta, tá ok? Mas vamos lá. Aí, enfim, a gente fez já esse processo aqui. Se eu crio várias cópias, como está aqui, tá? Aquele procedimento de utilizar a ferramenta Array Copy to Patch. Se eu criar várias cópias aqui, ó, tá vendo? E eu estou lá na minha máquina utilizando o recurso de troca de ferramenta semiautomática, o que ele vai fazer? Ele vai realizar o processo, vai pedir troca a ferramenta. Vai executar o processo que cabe àquela ferramenta, troca a ferramenta e vai concluir uma peça, tá? Só que aqui eu vou mostrar como que você faz se você quiser colocar só uma ferramenta, tá ok? E essa ferramenta ela vai executar o processo nessas várias cópias, porém com a facilidade que a gente só criou aqui um percurso. Tá? Então vamos deixar dessa maneira. Eu vou apagar isso daqui, ó. Isso daqui vai ter que ser feito da seguinte maneira. Sim, vou manter aqui os originais. E a gente vai começar fazendo cópia de cada um dos percursos que cabe a cada uma das ferramentas. Óbvio, lembre daquela questão de organizar a ordem. Tá? Aqui eu escolhi primeiro desbaste, depois vai ser aqui a canaleta e por fim a peça que vai, o corte que vai soltar a peça. Deixa eu só verificar aqui, ó. Isso daqui que eu não modifiquei, mas vamos colocar aqui o 6.5. Tá. Isso aqui é para atravessar o material. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse recurso, só que, o que eu vou fazer? Vamos colocar a situação que a gente, de fato, fosse fazer 6 cópias dessa peça. Só que, o que eu vou copiar a princípio é apenas o percurso de preenchimento, tá? Tá aqui 3x2, a mesma condição ali para gerar 6 percursos ou para fazer 6 peças. Só que eu não posso mais utilizar essa opção gap, porque se eu utilizar essa opção gap, eu vou simular aqui para vocês verem, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente criar um espaçamento aqui, ó, um espaçamento de 8 e 8, ele vai colocar um desbaste juntinho com o outro. Eu vou calcular para vocês verem. Tá vendo? Dessa maneira. Então, não é esse recurso que a gente vai utilizar. Eu vou deletar aqui. Sim. Então, vamos lá. Então, aqui vai entrar um pouquinho de lógica e o recurso ali de fazer as cópias. Então, a princípio, vamos determinar aqui, ó,
e vamos utilizar um círculo para determinar, pegando do centro, a área que eu preciso aqui de limite máximo para essa peça. Tá? Deixa eu desassinalar aqui. Ok. Eu sei que, enfim, para executar essa peça que eu quero fazer, eu vou precisar de, no mínimo, um pedaço como esse daqui. Tá? Já vamos... já fica até a questão, mas por que limitar por um círculo? Porque independente do centro, se a gente considera no eixo X ou no eixo Y apenas, vai ser sempre a mesma distância do limite mínimo, o mínimo, o pedaço mínimo que a gente precisa para a execução dessa peça. Aí, outra coisa que a gente precisa também, obviamente, a gente já vai calcular aqui e considerar o espaçamento entre cada uma das cópias. Eu posso simplesmente vir aqui, tá? Vamos supor, eu quero de espaçamento aqui da área e tudo mais, pelo menos aqui 1 centímetro ou 10 milímetros. Isso daqui vai ser apenas para uma referência aqui. E eu vou colocar ele aqui. Aí esse círculo aqui que eu coloquei para determinar o pedaço mínimo que eu precisaria, eu vou fazer uma cópia dele e vou colocar ele aqui do lado. Vou colocar ele aqui do lado. Está bem alinhado, tá? Aí eu vou descobrir qual é a distância do centro dessa peça para o centro da próxima cópia, ou seja, quando a gente for fazer agora essa criação de cópias, a gente vai utilizar um outro recurso que tem ali, eu vou colocar exatamente a cópia do percurso no centro dessa distância que a gente descobriu aqui, tá? Então agora aqui, você pode simplesmente vir aqui, pode ser um quadrado mesmo, ou se eu puxo do centro aqui até o centro aqui, ó, tá vendo que ele está me dando uma medida ali, ó, 130 milímetros, tá vendo? Aqui no centro, tá? Para ser um quadrado tem que um retângulo, tá? Então, enfim, eu já descobri que essa distância é 130. Poderia, sim, se quiser, utilizar aqui o recurso de medição, só para aferir, tá? Então, olha, eu vou pegar daqui até aqui e, da mesma maneira, tá vendo? Ó, 130. Se eu quiser fazer uma cópia com uma margem de segurança entre a primeira cópia e a segunda cópia, e daí isso vai valer tanto como eu já expliquei que a gente fez um círculo, pode ser para cima, pode ser várias cópias para o lado. Então, a relação de diferença do centro dessas cópias é 130. Tá? A gente considerou o pedaço mínimo e a gente já considerou uma margem de espaço entre essas peças, tá ok? Lembrando, essa margem aqui, ela está considerando, por exemplo, se eu for cortar com uma fresa de 2, por mais que a fresa passe aqui, vai ser aqui o recorte, tá? Mas tem que considerar, se você for utilizar uma fresa mais grossa, considera um espaço um pouco maior. Então eu já descobri que o centro das cópias tem que ter de espaçamento aqui 130. Aí a gente vai vir e vai começar a fazer as cópias de percurso da seguinte maneira. Ó. Eu vou vir aqui na cópia de percurso, porém eu vou fazer essas cópias para cada uma das fresas ou para cada um dos percursos. Então, a princípio, a gente vai manter o 3x2 para ter 6 cópias, só que a gente não utiliza mais essa função gap, tá? Essa função gap, ela considera todo o conjunto que a gente está utilizando e dá um espacinho, que era aquele espacinho antes de 8 milímetros, 10 milímetros. Quando ela considera todo, ela faz isso, tá? Se eu selecionar vários percursos, ela vai considerar aquele percurso maior para poder fazer esse espaçamento. Aqui não funciona assim, tá? Então a gente vai mudar para a opção offset, e vamos colocar aqui, ó, o espaçamento mínimo que a gente descobriu, 130, tá? Pode ser 140 por 140? Sim, tá? Mas enfim, se você quiser otimizar ali o espaço,
tem que utilizar o menor espaço de espaçamento, de maneira que, óbvio, não comprometa o resultado do corte. Deixei 130 e 130, porque a gente vai fazer cópia tanto para cima quanto para baixo, quanto para o lado. Se quisesse fazer várias cópias só, por exemplo, em X aqui, tá? Só seria relevante colocar o X, tá? Mas como a gente vai fazer para baixo e para o lado e para cima, deixa 130, 130 e vamos calcular. Tá vendo como que ele posicionou? O local que ele posicionou cada um desses primeiros percursos aqui que a gente criou. Aí a gente vai repetir o processo para a segunda fresa. Vou vir aqui, tá? Nessa hora desassinala, vai deixar assinalado apenas o que você quer fazer as cópias. Vou vir aqui, já está na opção offset, já está 130, já está as mesmas cópias, a mesma quantidade de cópias, e vou calcular, tá? Agora eu desassinalo também aqui e vou repetir o processo para essa terceira fresa. Vou vir aqui, vou assinalar ela, vou vir aqui, já está tudo certinho, não modifiquei nada, continua como estava. Calcular, tá ok? Agora vamos colocar todo mundo assinalado, tá ok? E por fim aqui a gente tem um processo facilitado na hora de criar o percurso de corte, tá ok? Esse círculo pode tirar daqui, isso aqui foi só para descobrir aquela referência de centro entre questão, olha, o espaço mínimo que eu preciso entre o centro dessas peças que eu vou criar, tá? Nessa hora aqui também, só toma cuidado, digamos assim, de verificar se de fato está na ordem que você quer fazer, tá? Porque, enfim, ali quando gera, às vezes move uma para baixo, uma para cima, mas verifica, tá ok? Ó. O primeiro processo vai ser desbaste, ok? O segundo processo vai ser a fresa V-bit e, por fim, aqui o terceiro processo vai ser o recorte externo. E dessa maneira, aí cada um daqui, desse ponto em diante, entra aquela questão. Você vai trabalhar da maneira tradicional ou a sua máquina ela já utiliza o recurso de troca de ferramenta semiautomática. Se já utiliza, ok, deixa tudo assinalado. Aí o que vai acontecer da maneira como a gente fez aqui? A gente vai colocar a primeira ferramenta, no caso aqui que seria a fresa de 3 milímetros, ela vai executar em todas as peças ali o desbaste, tá? Na hora que acabar o desbaste, se você utiliza o recurso de troca de ferramenta semiautomática, ela vai parar lá onde ela terminou e vai pedir a próxima ferramenta. Aí eu vou colocar essa ferramenta de corte aqui, a V-bit para fazer a canaleta aqui, e ele vai executar, obviamente, tomando todas as questões, zera novamente. Não zera tipo o X e o Y, tá? Nesses processos nunca zera o X e o Y. Zera apenas a altura do Z. E, óbvio, dependendo da situação, por exemplo, se ela terminar o desbaste e parar no meio de desbaste, sim, você pode movimentar a máquina para o lado um pouquinho para novamente zerar na superfície do material, se é esse o método que você está utilizando. Mas sempre deslocando a máquina através do comando lá do teclado. Nunca movimentar o eixo manualmente, já que em algumas máquinas é a possibilidade, tá? Aí você substitui a fresa, zera a altura do Z de novo, dá o comando, a máquina vai realizar o processo que cabe a V-bit. Por fim, concluiu, ele vai parar, você vai substituir pela fresa de corte, que seria a última nessa situação, e vai zerar novamente a altura do Z e vai colocá-la para executar e ela vai ir recortando as peças, e essas peças ali, da maneira como é o último processo, toda peça que ela recortar se dá como uma peça concluída, ok? Essa seria uma maneira eficiente de projetar aqui e também de trabalhar de uma maneira mais eficiente numa máquina, tá? Mas novamente eu vou ressaltar aquela questão: a sua máquina é confiável, tá? Por mais que você diga, pô, mas o processo troca fresa e tal, não adianta você fazer várias peças e perder várias peças. Eu não sei ainda se a minha máquina é confiável.
faz 2 cópias, faz 4 de uma vez, depois vai para 6, vai para 8, verifica se não está comprometendo. Se não está comprometendo, se não estiver comprometendo, você continua fazendo dessa maneira. Se está comprometendo o resultado em termos de desalinhamento, tá? E não adianta falar, tem que corrigir alguma coisa da máquina. Muitas vezes a máquina está ok, os componentes eles estão ok dentro do que eles são, tá ok? Quer pagar muito mais caro num componente que ofereça ou que garanta ali aquela precisão e tudo mais, aí fica a critério de cada um, tá? E essa situação que eu acabei de explicar, quando a gente sai aqui para gerar um arquivo de corte aqui, ó, tá? Opa, calma aí, deu um errinho. Esse erro aqui é um erro básico, eu vou explicar aqui, mas enfim, como a gente só está exemplificando. O erro que está dando aqui é basicamente porque, tipo, as minhas ferramentas, elas não estão numeradas, tá? Elas não estão numeradas, porque quando eu entro aqui no percurso aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, preenchimento, e eu vou observar essa ferramenta aqui, ó, tá vendo? Essa daqui ainda está dizendo que é número 5, o erro ali eu acho que é entre a VBIT e essa de corte. Essa daqui, ó. Tá vendo? Aqui está dizendo que essa ferramenta ela tem um número de identificação 1. Ok? E aqui, ó, essa ferramenta de corte número 2 também está dizendo que ela está com o número 1. E o programa que ele reconhece, olha, você está tentando salvar ferramentas de medidas diferentes, só que elas têm o mesmo número, porque para quem utiliza de fato o recurso de troca de ferramentas semi-automática, quando ela para o processo, lá no monitor vai mostrar, olha, ferramenta número 2. Então, enfim, já se acostume a fazer isso daqui toda vez que você for adicionando de fato na caixa de ferramenta uma nova ferramenta, dá um número para ela, tá ok? Ah, eu não quero fazer isso. Como que eu contorno essa situação? Esse é um caso exclusivo, eu não quero, tá? Tá, nessa situação aqui, como está em conflito a ferramenta 2 com essa ferramenta 1, eu simplesmente vou vir aqui, vou clicar na opção editar e vou colocar o número dessa ferramenta aqui, um número qualquer, tá? Não pode ser um número repetido de uma ferramenta que já esteja em uso ali. Mas, por exemplo, eu poderia colocar 2, tá? Vou calcular aqui, ó. Nessa situação que eu mudei, utilizo o recurso de recalcular todos também, vai que não calculou alguma coisa. E quando eu volto aqui para salvar, ó, tá ok, não existe mais aquele erro. Mais um detalhe mencionando, você modificou ali, você modificou aqui na ferramenta. Toda vez que eu modifico aqui, qualquer parâmetro que eu modificar aqui, nesse arquivo que eu estou criando, só vale para esse arquivo, tá? Se eu for lá dentro da caixa de ferramenta e selecionar a ferramenta aqui dentro, ela vem com os parâmetros que ela tem dentro da caixa por padrão. Eu quero modificar o padrão, eu modifico aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pegar qualquer ferramenta. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pego essa ferramenta e modifico alguns parâmetros que já está estabelecido, ele fica definido como padrão dessa ferramenta. Eu quero mudar, mas é para essa situação específica, eu quero que nesse trabalho a minha ferramenta se comporte diferente do padrão, modifica por aqui, tá? Mas enfim, aí a situação que tá tudo ok agora, eu simplesmente salvaria. Lembrando que para quem utiliza ou quer utilizar o recurso de troca de ferramentas semi-automática, além das configurações que tem que ser feito lá no programa Mac3, o arquivo ele tem que ser do tipo ATC. Eu não utilizo o Mac 2 e Mac 3. Tá ok, isso não tem nada a ver com essa situação. Isso daqui é o que eu utilizo, mas obrigatoriamente ele tem que ser do tipo ATC. Se você observar aqui, se você eu utilizo o G-Code. Vamos ver aqui o G-Code. Tá vendo? Existe o G-Code ATC também. A prioridade é essa questão do ATC, que significa Auto Tool Change. Mas enfim, para o Mac 2, Mac 3, esse processador aqui é o que eu costumo utilizar. Mas o que é
obrigatório para o reconhecimento lá, além das configurações lá, é que seja nesse tipo aqui. E, enfim, quando você for salvar agora esse arquivo de corte, ele vai criar um único arquivo de corte, tá? Um único arquivo de corte. Ah, eu não utilizo, eu utilizo um outro programa, para mim não vai dar certo isso daí. Tá ok. Então o que você vai fazer? Você vai desassinalar e primeiro você vai criar e vai salvar um arquivo só para essa ferramenta. Então você utiliza aquele método tradicional, tá? Ah, daí na hora de salvar, ferramenta de desbaste 3 milímetros, salva lá na sua pastinha. Depois você vem, seleciona esse daqui, salva esse daqui, olha, ferramenta VBit tal, para fazer a canaleta, tá? E por fim, para finalizar, você vem, assinala aqui e coloca a ferramenta de corte, tipo 2 milímetros, e salva lá, tá? A diferença é que lá na hora do processo, como já foi explicado, para quem utiliza o Auto Tool Change ou troca de ferramenta semiautomática, eu vou carregar o arquivo uma vez, a máquina ela vai fazer todo o processo como a gente já alterou aqui para que ele comporte dessa maneira, ele vai trabalhar em todas as cópias com aquela ferramenta. Na hora que ele acaba, ele pede a troca de ferramenta. Ele pede a troca de ferramenta uma vez, depois vai pedir 2 vezes. Nessa situação vai iniciar com uma, vai pedir a troca e depois vai pedir a próxima troca e vai finalizar. A diferença para quem for do método tradicional é que eu vou ter que carregar o primeiro arquivo, ele vai executar, ele vai realizar e ele vai parar a máquina. Aí eu vou lá, substituo a fresa, carrego o próximo arquivo, executo, repito o processo e, por fim, concluo as minhas peças, tá ok? Então, enfim, galera, basicamente é isso. Então, isso é uma alternativa para na hora que você for criar aqui o arquivo de corte e você quiser trabalhar de uma maneira mais eficiente, novamente, considere se a sua máquina ela oferece esse nível de confiabilidade. Essa questão que eu sempre abordo dessa alternativa de, olha, executa essa alternativa aqui, olha, faz de maneira com que já conclua a peça, é para minimizar a possibilidade de erro, tá? Se a sua peça tem garantia de que tipo está executando bacaninha ali, não precisa se preocupar com isso, tá? Trabalhe dessa maneira que sim. E isso daqui facilita muito, porque só essa questão de se não, olha, se fosse para fazer também da maneira mais trabalhosa, eu teria que vir aqui, ó, vou copiar isso, aí eu colocaria uma cópia aqui, opa, vou colocar aqui, faria uma cópia dessa peça aqui, depois colocaria outra, na hora de criar o arquivo de corte eu tenho que selecionar esse, depois esse, e assim sucessivamente. Então a gente utiliza aquele mesmo recurso para deixar esse processo mais fácil, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!